Uma coisa que me deixa intrigado são as igrejas. Talvez você seja um ministro de louvor, um cantor na sua igreja. E legal, eu respeito, mas por que que a gente canta domingo após domingo, culto após culto, as músicas de outros cantores? Assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Assim como eu sou único e você é único. E Deus tem uma canção nova para cada dia. Ele dá para você uma canção nova a cada dia. Por que que a gente não tem a diligência de escrever, de musicalizar e de apresentar para a igreja? Por que que, de certa forma, está inserido em nós que isso é só para colocar nas plataformas digitais, ou é no rádio antigo, ou é no CD, no LP, sei lá de que tempo que você é, da fita cassete, de repente? Por que não a canção que Deus deu, que só vai tocar na igreja, só vai tocar na sua igreja local? Por que que a gente não dá o mérito a ele? Sabe por quê? Porque a gente acha que é nossa. E se é nossa, tem que ser alguma coisa das galáxias, tem que bombar. E eu já te digo por quê. Porque a gente está corrompido pelo evangelho capitalista. Eu falo sobre isso em um dos meus livros, Evangelho Capitalista. O evangelho de milhões. Milhões de visualizações, milhões de reais ou milhares de reais, depende de onde você está. Sabe, é todo mundo querendo ser o Fernandinho, o Anderson Freire, a Fernanda Brum, a Aline Barros, que eu tenho que ser um case de sucesso. Eu tenho que começar um negócio de computador na garagem da minha casa e eu tenho que virar aquele rapaz lá que era da Apple. Esqueci o nome dele agora. Eu tenho que ser além da média. Deus está comigo, eu tenho que ser diferente. Então, isso não é verdade. Quando o Jetro chama Moisés no canto, porque ele vê Moisés no corre para lá e para cá, ele dá para ele uma instrução, e ali tem uma chave. Ele fala com Moisés sobre capitães de 10, 50, 100 e 1000. E o que que acontece com essa informação? Ela fica, de certa forma, perdida ali na Bíblia. A gente acha que é uma palavra de Jetro para Moisés. A gente não entende como Jetro sendo Deus e Moisés sendo eu e você, onde Deus já está informando sobre o nosso nível de alcance. Exatamente isso. Quando existe contentamento no meu coração, quando existe maturidade, e quando existe literalmente Deus, seja feita a tua vontade, eu entendo na prática agora, não só na teoria e no nível da informação, que sim, eu tenho a minha digital única. Eu tenho o meu DNA único. Eu sou único. Então, por eu ser único, eu posso ser um capitão de 10. Porque foi para isso que Deus me enviou, para ser um capitão de 10. Ou eu posso ser um capitão de 1000. Eu já vi os dois casos. Eu sou o caso do capitão de 10, que tinha ali quase 10 e ficava louco olhando para 100, porque eu achava que aquilo era um fracasso. E aquilo me fez desistir, por isso que eu digo que eu sei o que você sente. Aquilo me fez ficar frustrado, aquilo me fez ficar irritado, irado, e tudo quanto é porcaria de aí que tiver aí que você puder achar, gerou em mim. É a vontade de Deus? Não. Deus não tem nada a ver com isso. O texto de Oséias vai dizer que o povo dele perece por falta de conhecimento. Eu já deveria saber disso. Eu precisei passar pelo vale do murro em ponta de faca. Conhece esse vale? Murro em ponta de faca, afiada ainda, para poder chorar aos pés de Deus e Ele, em sua misericórdia, me trazer revelação sobre a palavra dele. Estava ali, estava ali. Por que que eu não vi isso antes? Por que que você não viu isso antes? E a gente fica se frustrando. Talvez tenha sim para mim o ministério lá do capitão de 1000. Mas você percebe que existe uma progressiva, que é de passo a passo. Quem aí já subiu uma escada? Lá de baixo você já pulou para o último degrau. Pois é, nenhum Homem-Aranha nem Superman, né? Você é só na TV, preciso te avisar, tá? Dá um pulo da janela. Então, é passo a passo. Eu começo com uma ovelha, um ouvinte, um seguidor. E o poder do é fantástico. Porque quando eu vejo o 0, que parece que é 0, mas que na verdade é mais do que 0, porque se Deus está no negócio, lembra, haja luz e houve luz. Não quer dizer que a luz não existia. Eu sei que é louco. Ela não existia, mas existia.
Porque ele trouxe ela à existência. E esse é um padrão de Deus. Não é natural. Por isso você não entende muito bem. Eu entendo que você não entende. Beleza. E aí, se Deus traz à existência aquilo que já existe, o poder do zero agora se torna um. E quando eu tenho um entendimento sobre isso, eu vou valorizar o zero. Talvez hoje, você, nós não sejamos ninguém diante dos homens. Talvez você não tenha nenhum seguidor, nem uma música com mais de 1000 views, nem sei lá mais o que você pode nomear, mas diante de Deus, você já é. Texto de Efésios 1,4 vai dizer que desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para que possamos ser luz, para que possamos ser abundância. Sabe, ser luz fala de conhecimento, fala de sabedoria, fala de luz sobre as trevas, fala de alguém diferenciado, porque separado por Deus para um propósito, para algo poderoso. Algo poderoso. É o que Deus tem, quem Ele é. E Ele quer fazer de mim e você poderosos como Ele. Se eu entender quem eu sou no corpo, isso vai acontecer naturalmente. Deixa eu te mostrar um texto. Eu sei que a gente está falando de música, né? Ou deveria, mas isso tudo é música. Se a casa não tiver uma base, não adianta ser construída em cima. Ela vai trincar e vai desmoronar lá na frente. Tem vários ministérios acontecendo isso exatamente agora, em que a gente fala. Vários já aconteceram, e você conhece alguns. Não vale a pena a gente citar aqui nomes, né? A gente não está aqui para acusar ninguém. Mas quando eu entendo qual é o meu propósito, quando eu vejo a história de José e eu consigo entender que o José, ali no buraco, que parece que vai morrer, que nem os irmãos estão dando valor para ele, seja por inveja, ciúme, seja pelo que for, ele não é o mesmo José da casa de Potifar, que agora administra uma dezena de pessoas, que agora é reconhecido por um ímpio como um ótimo administrador, com alguém com dom de governo. E esse mesmo José também não é o mesmo, que caminha livremente pela prisão. Você já viu alguém preso com as chaves da prisão na mão? Cara, essas coisas não existem, são coisa de Deus, é loucura. Mas é nesse nível de loucura, de sobrenatural, que ele deseja que eu e você possamos andar. Porque é assim que ele opera. Sabe, quando a gente fala de alcançar o teu propósito na música gospel, teu desejo é estar lá no palco, na plataforma, no púlpito, seja onde for, a colocação que você quiser dar, o termo que você quiser usar, ele tem a ver com você, tem a ver sim com sua vontade, com seu desejo, tem a ver com o seu orgulho, com o seu ego. A gente só precisa equilibrar isso, né? Para não ficar mais ego do que propósito. Mas a gente precisa entender que isso é um ministério. Que eu preciso estar ali se Deus me chamou para estar ali. Porque se Ele me chamou para estar ali e eu estou ali, eu vou ser usado para curar pessoas. E nem sempre é uma cura física. Principalmente a música, as palavras, elas trazem muita cura na alma, sabe? Traz muita cura de coisas que as pessoas ouviram ou como elas foram tratadas. E eu, como ministro de Deus, eu preciso estar ali e ser diferente daquilo que eles já experimentaram, daquilo que eles já vivenciaram. Eu preciso literalmente ser luz. Eu preciso ser parte dessa misericórdia que se renova a cada manhã, do cara que acordou lá chateado com alguma coisa, ou bravo, quem sabe pensando em se suicidar, e quando ele ouviu a minha canção no YouTube, no Orkut, sei lá onde for, na plataforma digital, no Spotify, no Deezer, ele foi no meu show, ele foi na igreja que eu estava ministrando, ele ouviu algo diferente.
Pode ser uma música que nem é tua, pode ser uma música que todo mundo canta, mas a sua voz carrega uma unção, você carrega uma interpretação diferente. Uma das coisas que eu falo é, você quer fazer um cover? Faça o cover, mas coloca do seu jeito, cara. Coloca a tua essência, quem você é no cover. Não seja mais um que imita. Eu sei que tem gente que vai brigar, tipo assim, não, tem que executar a canção exatamente como ela é. Eu não gosto dessa parte de executar exatamente como ela é. A gente está aqui, esse método, ele não fala tanto de profissionalismo, no sentido de profissional, de executar ali ao pé da letra, ele vai falar de unção. Ele vai falar do poder do zero, ele vai falar de trazer à existência aquilo que é, mas que não é. Ele vai falar daqueles que são chamados e estão ficando fora da rodinha, vamos dizer assim, porque estão querendo ir para essa guerra com armas que não pertencem a eles. Você está querendo usar armas que o mundo usa. Isso não é novo para Deus. Davi foi mais inteligente do que eu e você juntos, e talvez metade do Brasil. Ele viu que aquelas armas que todo mundo usava, ou seja, aquilo que a sua mãe fala para você, você não é todo mundo, você já ouviu isso? E não é, e Davi ouvia muito bem isso. Ele vai lá e vê o que que tem. Deus literalmente, ele não é Moisés, mas o que que você tem na mão? Sabe, não tinha nada na mão. E ele viu as pedrinhas no chão. E ele guardou as pedrinhas. Ou seja, por onde eu passo, sempre vai ter alguma coisa para mim que Deus me deu. Nem sempre vai estar numa caixinha fechadinha com lacinho. Às vezes ela vai estar na forma bruta, igual uma pedra. Às vezes vai estar jogada em palavras que alguém falou. Talvez eu estou falando aqui algumas para você. Não vai estar numa palestra de alguém que cobra 500 mil de palestra. Não vai estar numa pregação de um pastor famoso. Por isso que quando eu cuidava dos pré-adolescentes, eu queria sempre ouvir o input deles, o insight deles, do que eles entenderam, o que eles tinham para falar sobre aquele tema. Eu não pregava para adolescente falando assim direto, igual eu estou falando com você. Eu podia ser interrompido a qualquer momento, era só eles levantarem a mão. Nem sempre eles levantavam, mas eles falavam. E cara, cada pérola. Porque Deus coloca dentro de cada um que deseja um pouquinho dele, pérolas lindas e preciosas. Assim como tinha nos pré-adolescentes. Tem em você. Deixa eu chegar mais perto, tem em você. E eu estou aqui, uma das minhas funções é acessar essas pedras. É trazer à existência esse diamante que está lá no fundo e deixar brilhar. Sabe, Jesus, que aos 12 anos crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. É exatamente essa ordem que está lá na Bíblia. Diante de Deus, no teu secreto, onde você valoriza cada coisa que Ele fala. Não só através da sua palavra da Bíblia, não só através do Espírito Santo ali direto na tua mente, no teu ouvido, mas, cara, outra chave, através da voz, da escrita, da canção, de outras pessoas. Não é à toa que Jesus coloca os maiores mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas, e Ele vai falar do próximo. No próximo tem riqueza, no próximo tem sabedoria, no próximo tem chaves libertadoras para mim e para você, ou seja, para a nossa vida. No próximo tem informações que eu não vou achar no meu pastor, por mais sábio que ele seja, que eu não vou achar no meu pai e minha mãe, por mais honrados que eles sejam, por mais que eu os ame. Porque Deus não nos fez para viver somente em nossa família, somente em nossa igreja. Ele nos fez para as nações. Salmos vai dizer, pede-me e dar-te-ei as nações. Não é a tua casa, não é a tua igreja. Tudo isso é lindo, tudo isso faz parte. E você consegue perceber várias dessas coisas que a gente está falando. Muitos desses cantores jamais ouviram. E aí eles alcançam o sucesso diante dos homens
Às vezes uma canção acontece, mesmo sem Deus ter colocado o dedo, porque são mecanismos, né, que são colocados de divulgação, de exposição. Tem o chamado braço do homem. E tem outras coisas que não vale a pena a gente dizer aqui, mas aconteceu. E agora eu estou num lugar de destaque, sem ter tido um preparo antes. Esse meu antigo chefe, esse amigo, ele dizia assim que até para crescer a gente tem que saber como. Porque se crescer muito rápido, é bagunçado. Vai dar ruim. Se eu não estiver pronto para crescer, vai dar ruim. Lá no deserto de Israel, de vez em quando tem uma chuva, a gente está falando de deserto. E os turistas, eles colocam o ônibus ali no lugar, e eu estava vendo essa matéria que eles colocaram justamente onde o rio passa quando essa chuva vem. Porque tem as montanhas em volta. Não chove no deserto, chove nas montanhas. E aí a chuva chove nas montanhas, e daqui a pouco, do nada, você não está vendo a chuva lá. Daqui a pouco vem aquele monte de água. Sabe, um fluxo enorme. E ônibus que estavam ali já foram carregados, pessoas já morreram, porque eles estavam exatamente no caminho de onde as águas passam. A gente vai ver outra passagem na Bíblia, que a viúva, se eu não me engano, ela está em dificuldades porque o marido morreu, e o profeta fala para ela pegar todas as vasilhas que ela puder achar. Achou muitas vasilhas, pagou as dívidas, sobrou uma boa grana, mas se tivesse mais vasilha, ou seja, se ela tivesse mais preparada, todas aquelas vasilhas seriam cheias. Tenta imaginar esse rio de favor de Deus vindo das montanhas, você não tem como adivinhar quando ele vem, vindo e enchendo a tua vida, enchendo você. Uma das coisas que eu falo, tenho falado em alguns vídeos, eu falo também para as pessoas, costumo brincar que eu prego não só com o microfone ou com uma câmera, mas para qualquer um que me dá ouvidos. Durma com uma cadernetinha, caneta, lápis, ou celular, se for o caso, com algum lugar que você pode anotar ou gravar aquilo que Deus vai te dar durante o sono, aquilo que Deus vai te dar durante a noite, aquilo que Deus vai te dar na hora que você acordar ou na hora que você estiver acordado, porque Ele fala a todo tempo, Ele fala a todo momento. E quando eu valorizo toda a palavra que vem da boca de Deus, quando Ele de fato é a audiência do meu show, da minha ministração, que eu chamo de audiência de a gente fala sobre isso também no livro, eu continuo me qualificando para receber cada vez mais, para receber mais e mais, porque Ele encontrou em mim alguém que valoriza aquilo que Ele tem. Alguém que não quer mais viver no natural, que não quer mais viver de ansiedade, de medo, de síndrome de pânico, de frustração. Alguém que quer ser curado para poder ser usado para curar outras pessoas. Eu não quero mais ver cantores e cantoras, pastores e pastoras, músicos e técnicos vivendo de acordo com o padrão do mundo. Deus colocou à nossa disposição muita coisa, muita ferramenta para que a gente viva literalmente como se estivesse vivendo no céu, para que quando a gente for ministrar, mesmo que você seja o técnico, o produtor de estrada, isso não faz diferença alguma, não é só quem está tocando ou cantando ou pregando. Tem toda uma equipe, todo um conjunto. E quando tiver lá, as pessoas serem tocadas e elas sentirem o poder de Deus. É muito mais do que música, irmão. É muito mais do que eu possa conseguir ou você possa conseguir. Isso tem muito mais a ver com Jesus na cruz, de braços abertos, onde Ele diz para o Pai, olhando para aqueles que estão cuspindo Ele e xingando Ele, que a propósito são praticamente os mesmos que exaltam e glorificam o nome dEle quando Ele entra na cidade, naquele jumentinho. Ele diz uma frase muito interessante, abre aspas, diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer tocar corações, é por aí. Se você tem medo, às vezes você acha sua voz feia,
Às vezes você não gosta da tua imagem. E tudo bem. Eu também não gostava. Eu estou me acostumando. Não tem muito o que mudar. Mas tem especialistas que dizem que muitas pessoas realmente não gostam. Mas é só você continuar. Qual que é o segredo? Continua se ouvindo no áudio, continua se ouvindo, se vendo no vídeo. E vai indo. Um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. Vai caminhando, bola para frente. Daqui a pouco você acostuma. Na verdade, quem tem que se acostumar não é você, é só se deixar ser usado. As pessoas vão perceber. E muito mais interessante do que elas perceberem a tua beleza ou não beleza, o teu talento ou não talento, se a tua voz é isso ou aquilo, se você alcança essa nota ou aquela, se você toca assim ou se toca assado. Cara, é melhor um feijão com arroz, com um ovinho frito e um tomatinho com óleo de cozinha, um salzinho, do que muito filé mignon aí estragado. Sabe? O básico, ele resolve muito mais, na maioria das vezes, principalmente quando é com Deus, do que o sofisticado. Saul, sofisticado, é o que o povo queria. Na linguagem de hoje, só curtida, curtida. Ó, compartilha aí, olha, top. Olha, esse é o cara. Ele tá cheio de comentário lá na rede social dele. E tu sabe, né, quem que Deus escolheu para a função. Aquele lá, que nem a família dava moral. O improvável do Davi. Mas é o Davizinho que literalmente botou a vida em risco para que a ovelhinha dele não fosse devorada. Ele falou, aqui não, urso. Aqui não, leão. Aqui é o Deus vivo que comanda aqui através de mim. Ele me deu essas ovelhas para mim cuidar e eu vou cuidar. Custe o que custar. Quantos nós temos aqui nesse dia de hoje que dizem para Deus, eis-me aqui, Senhor. Custe o que custar. Seja feita conforme a tua vontade, Deus, não conforme a minha. Quantos corajosos? Se você é um desses corajosos, eu consigo te reafirmar novamente. Em até 90 dias, eu te ajudo a cumprir o seu propósito na música gospel e a sua música nas plataformas digitais. Já te falei o que significa gospel? Pois bem, God, G-O-D, significa Deus. Spell, S-P-E-L-L, significa soletrar. Então, se a gente for botar numa tradução livre, soletrar Deus, soletrar a palavra de Deus. Então, se você estava irritado quando você ouvia música gospel, igual eu já fiquei um dia, comece a entender como esse é um termo em inglês que as pessoas misturam, né? Faz bem parte da cultura brasileira atual, mas alguma coisa tipo a música soletrada da palavra de Deus. A palavra de Deus soletrada em música. Isso vai ser muito refrescante, revigorante. Se você tem um pouco de revolta e insatisfação com o sistema. A gente pode fazer muito melhor do que está aí. A gente pode viver uma vida digna, decente, sendo bênção para as pessoas, sendo bênção para as igrejas. Não importando quão pequena seja a igreja, não importando quão pequena seja aquela cidade, aquela prefeitura. Não importando se eu tenho que pegar, igual já aconteceu comigo, uma viagem com Anderson Freire, um grande nome, um grande servo. A gente saiu de Vitória, a gente voou até Manaus. Uma conexão em São Paulo, dá quase 5 horas de voo, se você pegar um voo bom. De Manaus, um outro voo de mais 3 horas e meia, numa aeronave pequena. Nesse dia ainda uma chuva, uma tempestade. O aviãozinho ele flutuava igual papel no céu. E a gente chegou em Tonantins, Amazonas. E aí ali, 15 minutos de carro até o porto, o lugar que pegava lá o barco, a balsa. Como era rio acima, demorou quase 2 horas. E depois rio abaixo, na volta, no outro dia, a gente fez tudo isso de volta de novo. 1h30, 1h40, vai. E a gente chegou, tocou, atendemos pessoas, jantamos antes, depois dorme e no outro dia faz tudo de volta. E a gente foi para alguma cidade em Roraima, que eu não lembro o nome. Quanto mais longe os lugares, mais eu gosto. Quanto mais longe,
geralmente, não é uma regra, mais pessoas são sedentas de Deus. Se eu entender meu ministério como missão, o contentamento e a alegria que isso vai gerar em meu coração e no coração de Deus são fora da casinha, são fora do normal. Eu não posso entrar nisso ou estar nisso com o entendimento que eu sou um artista de acordo com o padrão mudando, de que eu sou um artista com as suas exigências, mas eu sou artista de Deus porque eu crio, porque Deus me ensina a criar, porque está dentro de mim e eu estou aqui para servir. Quanto que custa para você admirar o sol e a lua? Tempo. Tempo que muitas vezes você não dá. Quase todos os dias eles passam desapercebidos diante dos seus olhos, diante da sua pessoa. Canções que Deus te deu, palavras que Deus te deu, passam muitas vezes desapercebidas dos teus ouvidos e do teu coração. E no outro dia tu vai fazer um devocional. E se ele diz, Deus usa-me, a gente precisa ficar mais atento. Porque Deus está falando e a gente não está dando moral para Ele. Porque o nosso entendimento, ele está corrompido. E na música não é diferente. Uma das minhas grandes funções aqui não é te ensinar a cantar, não é te ensinar a tocar, até porque eu não sei fazer isso, mas é ser essa espécie de manager, de pastor que vai te mostrando o caminho e como que a gente faz isso, como que a gente alcança. E com isso eu queria que a gente fosse para a parte final desse vídeo, que é como que é esse método, quando que veio a ideia. Eu sou muito observador, muito analítico. Eu gostava sempre de sentar no último banco na escola. Eu gosto de sentar lá atrás na igreja. Não sei porquê, não é uma coisa que eu escolho. Às vezes você visita algumas igrejas, eles querem te colocar em posição de honra, vem aqui para cima do púlpito ou fica aqui na frente. Cara, eu não gosto. Eu prefiro ficar lá atrás. E às vezes a gente não pode ofender, né? Aquele anfitrião, a gente no máximo chega ali e fica ali na frente, na primeira fileira. Lá em cima, dificilmente. Mas a gente percebe que, olhando tudo, o pessoal, principalmente nessa época do CD, eles com um esforço enorme juntavam, sei lá, 20 mil reais. Porque o CD, lembra, você tinha que gravar pelo menos 10 faixas. Ninguém queria gravar 10. 12, 14, 16. E aí aquelas economias ou aquele dinheirinho suado, eles colocavam ali, na mão de um produtor, que entregava para eles depois, nem sempre, mas mil CDs que eles iriam vender, e de certa forma ia pagar praticamente aquele investimento que eles fizeram parte dele. Só que o problema é que os CDs não vendiam, porque as igrejas geralmente elas querem chamar quem tem alguma notoriedade. As pessoas também chamam de fama, alguém que seja conhecido. Como a galera gastava praticamente tudo o que tinha e o que não tinha na produção do álbum, não sobrava mais nada para fazer a divulgação. Eu conversava hoje com um amigo, você já observou, se você for assistir a Globo ou qualquer televisão, você pega ali 18 horas e fica ali até 21 horas. Se a Renault estiver lançando um carro novo, você vai ver aquele comercial umas 4, 5 vezes. Isso se você não vê no mesmo bloco, geralmente os blocos de intervalo são de 2 a 3 minutos. Às vezes você vê no mesmo bloco o mesmo comercial, seja carro, seja o que for. Já percebeu isso? No tempo dos CDs, as gravadoras, elas faziam basicamente o que a gravadora secular fazia, a gente chamava de jabá. A gente pagava a rádio para tocar a música, para repetir. A gravadora evangélica, ela usava um outro termo, ela falou, não, está aqui um apoio, né, para apoiar o ministério de vocês, abençoar o ministério da rádio, mas no fundo a ideia é a mesma. Ele vai pegar aquela música e vai tocar pelo menos 3 vezes por dia.
Você já percebeu que quanto mais você ouve uma música, mais você aprende a cantar? A minha esposa, ela canta na igreja por algumas vezes. E aí quando eu vejo que ela está ensaiando alguma música nova, cara, para quem está ali de fora, chega a ser chato. Toda hora repete a música. Acabou, toca de novo. Acabou, toca de novo. Por quê? Porque precisa registrar na mente dela as curvas da música, onde sobe, onde desce. E assim como lá a mídia, a TV, ela precisa registrar na sua cabeça, no seu consciente, que está saindo aquele carro. Por quê? Porque ela quer te vender um carro. Então, de repente, você nem entende de carro, mas aquele carro você sabe o nome. Então, as músicas não é muito diferente. Você precisa estar divulgando as músicas. E as pessoas não fazem isso. Então, o que o método O Poder do Zero propõe? Literalmente é do poder do zero. Eu não espero que você tenha nenhum seguidor. O grande desafio, talvez o grande barato, é pegar alguém que tem o chamado, que tem o talento, às vezes o talento ainda bruto, né, o diamante a ser desenvolvido, com zero, mas que quer, que vai seguir, vai ter obediência, vai ter diligência e temor a Deus, seguir as instruções e a gente pegar. Então, por onde a gente começa? A gente está falando de música, então a gente precisa de uma música. Você compõe? Compõe? Ótimo. Então vamos ver a sua música. 3 composições aí, pelo menos, para a gente escolher uma. Ah, não compõe. Então a gente vai precisar arrumar uma música. Então a gente vai atrás de compositor. E aí tá ali, tá composta, tá bonitinha, tá musicalizada, tá arranjada. O que a gente tem que fazer? A pré-produção. Antes disso, eu preciso descobrir o que está dentro de você. Às vezes você não é o cara do Fala Mansa, que vai trazer ali o triângulozinho, né, aquele forrozinho, que entre nós falta muito na música evangélica, música gospel brasileira. Às vezes você é o cara do folk, você é a Marcela Thaís, que aqui entre nós, parabéns para ela, ela não está nem aí para números ou convites, ela está fazendo o que Deus colocou dentro dela. E se você olhar, poucas pessoas fazem tão bem o estilo que ela faz como ela faz. Por quê? Porque tem a ver com quem ela é, com a essência que está dentro dela. Lembra? DNA e digital. DNA e digital. Então a gente precisa saber descobrir isso em você, se você ainda não sabe. A gente não se move por aquilo que o dinheiro quer pagar, por aquilo que o dinheiro paga. Existe uma profissão não muito legal no mundo aí que faz isso. Se move por dinheiro. Né? Deixa quieto. Então, a gente é servo de Deus, serva de Deus, e a gente quer cumprir o nosso propósito na música gospel. Para isso que Deus está apresentando aqui o Alex, é você e você é o Alex, para desenvolver isso. Então agora eu tenho a música, ela está pré-produzida, eu fui lá, botei a voz, alguém vai mixar e masterizar, e alguém vai subir para as plataformas digitais, alguém vai cuidar da divulgação antes da gente lançar, o chamado pré-save, alguém vai divulgar enquanto ela está lá, né? O durante, é o antes, o durante e o depois. Só que você percebe que assim como eu te contei essa história de tudo que eu fazia, das várias peças publicitárias, e ali a maioria delas era eu já tive, até botei voz minha na locução de um show do Kim e tal, eu bolei o texto e tudo, mas nesse lance, não sou eu. Assim como você não entende de todas as áreas, eu também não. Você consegue perceber que tem alguém para compor, vários para tocarem, os músicos, alguém para mixar, nem sempre quem grava e mixa é o mesmo que masteriza. Aí você tem outro profissional para subir para as plataformas. Aí você vai ter alguém para fazer essa métrica de divulgação, seja lá nas plataformas ou seja aqui nas redes sociais, fazer esse acompanhamento. Qual que é a grande dificuldade? Por que as gravadoras não gostam de pegar a gente que está começando, mesmo que seja talentosa? Dá trabalho, dá muito trabalho. Por que grande parte dos músicos, cantores independentes não dão certo de acordo com o padrão mundano secular? Várias razões eu já te disse até aqui. Né? Eu estou te ajudando a construir toda uma base que a gente vai continuar ali fortalecendo. Todo dia a gente vai bater em várias dessas coisas que eu falei. A gente ainda não falou de finanças, não falou de
integridade, não falou de honestidade. Tá? Tem várias coisas. Não falamos de paciência, perseverança, frutos do Espírito. Então tem muita coisa ainda a ser dita. Mas como o seu tempo é precioso, eu estou tentando te adiantar o máximo possível. E aí agora eu tenho essa música pronta, eu tenho vários profissionais. Qual que é o grande lance do cantor que não tem uma gravadora? Não ter alguém fazendo esse acompanhamento. A gente tem aqui uma dupla de cantores que a gente trabalhava até há pouco tempo. Tem uma empresa que faz para eles somente esse acompanhamento do digital para crescer as redes sociais. Custa entre 2 e 3 mil reais mensais essa parte. Quem tem que gravar os vídeos usando os celulares deles são eles. Essa empresa ela só vai avaliando, ela fala, você vai gravar sobre isso, você vai fazer isso, vai postar tal dia, ou então manda pra gente que a gente posta. Ela tem todo esse cronograma porque ela tem uma expertise, ela é acostumada a fazer isso. E aí imagina você, cantor independente, com uma gravadora te auxiliando no dia a dia por pelo menos 3 meses ou um pouco mais, né? Porque a gente garante até depois desse lançamento. Você acha que vai facilitar a sua vida? Você acha que ter vários profissionais, cada um de uma área, te ajudando, vai facilitar e você vai começar a cumprir o seu propósito ali na música gospel, na música soletrada, a música de Deus? É disso que a gente está falando. A gente está falando de facilitar a sua vida, de facilitar todo um processo. E eu não entendia isso antes. Eu já tive gente me chamando da Europa, dos Estados Unidos. O pessoal tinha um recurso maior e eles queriam entrar lá no lugar que eu trabalhava, no selo, queria serem contratados. E uma das coisas que a gente ouvia, não só lá, mas por aí, quantos milhões de visualizações tem no YouTube? Quantos seguidores tem? Isso sempre me incomodou, para ser bem sincero com você. Eu entendo da parte comercial, da parte empresarial, esse ponto de vista, mas o meu lado pastoral, ele ficava quase revoltado. Eu falei, nossa, então como é se o cara... Sabe aquele trabalho? Contrata se precisa de vaga, mas você tem que ter experiência. Peraí, mas eu nunca trabalhei, como é que eu vou ter experiência? Não, você tem que ter experiência. Não faz muito sentido. Quem vai dar a chance para essa galera? Então a gente tem aqui um jeito para você não ficar dependente daquilo que o homem pode fazer por você. Você tem aqui uma espécie de contratação, uma assessoria, ou seja, um auxílio, para você começar uma caminhada e a gente definir metas. Se a gente vai trabalhar de janeiro a janeiro, sei lá, para perder 10 quilos. Eu não vou perder 10 quilos de janeiro a fevereiro em um mês, mas eu consigo avaliar se eu perdi pelo menos um. Porque se eu perdi um em um mês, e se minha meta é perder 10 em um ano, essa meta é alcançável, ela é atingível. Agora, se por acaso eu perdi mais de 1 quilo em um mês, eu vou mexer lá na meta. Opa, então eu vou perder mais quilo. Posso? Preciso? Então vou aumentar de 10 para 15. E o mesmo se aplica ao contrário, você percebe? Mas essa habilidade, esse tempo, estudar caso a caso, cada um tem uma característica, eu falei, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua própria voz, cada um é único. Isso leva tempo, isso precisa de investigação, isso precisa de cuidado e detalhe. E eu sei que muitos de nós estamos feridos, estamos magoados, estamos ofendidos. E é preciso perdoar, tá? Perdoa, porque não sabem o que fazem. Porque a gente não foi ajudado. A gente já culpou ou culpa, às vezes, nossos pais, quem sabe nossos irmãos, pastores e líderes, porque a gente quer e a gente vai pedir ajuda e eles não conseguem nos ajudar. Eu preciso te dizer o seguinte, nem sempre as pessoas não vão te ajudar porque elas não querem. Está mais ligada porque elas não sabem. E às vezes, por não saberem, não quererem confessar que não sabem, elas vão dizer para você alguma coisa tipo, ok, oremos, vamos orar. Pena que a maioria deles depois não... E aí, estamos orando? Aconteceu alguma coisa? Não? Porque quando eu falo oremos, vamos orar, já que eu não tenho a capacidade em mim, ou Deus vai me dar a capacidade, ou Ele vai levantar alguém que tenha a capacidade. Só que eu preciso, né, já que eu falei contigo que eu ia orar, eu preciso acompanhar junto com você o que Deus está fazendo.
se a nossa oração está sendo respondida ou não, porque, dependendo do caso, eu preciso ou paro de orar, foi respondida, ou realinhar essa oração. Será que eu estou pedindo a coisa certa? Será que eu estou falando a coisa certa para Deus? Consegue entender? Então tem várias dessas coisas que acontecem e que não são difíceis, tá, de fazer. Demandam tempo, demandam paciência, muitos detalhes, mas são possíveis. Eu preciso te dizer, eu não estou aqui te prometendo que você vai ser o próximo Anderson Freire, não estou prometendo que você vai ser o sucesso da Terra. O que a gente fala? O que eu tenho dito? Eu te ajudo a o quê? A alcançar o seu propósito na música gospel, que nem sempre é o mesmo do Anderson, que não é o mesmo do cara que você vê tocando violão no boteco, que não é o mesmo que você vê cantando na igreja, sei lá, há 20 anos. Não quer dizer que ele está cantando há 20 anos na igreja que ele não está cumprindo o propósito dele. Por vezes, o propósito dele é exatamente aquele. Eu não sei. Teria que ter uma conversa para saber. Você consegue entender? O que eu quero dizer? Eu não consigo te entregar mais do que isso com uma aula. Estou aqui já exausto. Como você viu, são vários detalhes. São 100 aulas gravadas. São mentoria, uma vez por semana. A gente precisa falar, tá? Isso não tem como ser um método. Não sei se você está acostumado a comprar cursos na internet ou mentoria. Não tem como você ir lá e baixar um e-book e vai com Deus. Não rola. Não tenho interesse nenhum em fazer isso. O dinheiro pelo dinheiro não interessa. Como eu disse, existe um propósito. Eu creio que a partir do momento que Deus nos unir, que gerar essa conexão, a gente tem algo sim a fazer juntos. Talvez a gente possa até não continuar trabalhando juntos depois, mas vai ter um start, vai ter um ponto de partida que eu creio que Deus vai te impulsionar. E sabe aquele, quando você vai na pracinha com seu filho, talvez você não tenha filho, né? Mas você fica ali empurrando o balancinho da criança. E aí tem uma hora que ela fala, mais forte, porque ela vai gostando de estar em movimento. Lembra que o balanço estava parado, ou seja, não havia movimento. E aí alguém, usado por Deus, pensou, haja movimento. O pai, nem sempre, o pai quer ficar no banco. A criança falou, papai me empurra. O que ela está pedindo? Traz à existência aquilo que não existe agora. E naquela existência de algo que não existia, gera prazer para ela, gera alegria, gera satisfação. O que ela está ganhando com isso financeiramente? Nada. Ela tem a alegria de estar com o pai dela. Então eu espero que eu seja para você esse alguém que vai te empurrar no balancinho, que vai gerar sorrisos, palpitações gostosas no seu coração, porque você vai estar se sentindo brincando agora junto com Deus no reino e sendo útil e estando ali ao lado do seu papai querido. Faz sentido isso para você? Então o que mais que a gente pode entregar? A gente pode entregar isso aí, as 100 aulas gravadas, essa mentoria semanal. Eu tenho ali aulas de composição com o compositor, pelo menos 3 vão estar gravadas. A gente vai ter aulas com um produtor musical. Talvez não sirva para você virar produtor musical, com certeza não em 3 aulas, mas você ter uma ideia, uma base, um pouquinho de arranjos. Então você já vai ter uma base como que escrever, como musicalizar a sua música e alguma coisinha básica para como você gravar de uma forma simples. Lembra, menos é mais, essa outra chave. E o simples, por vezes, é mais poderoso do que o complexo. Cláudia Canção, não conheço pessoalmente, falei algumas vezes por conta do André e Felipe que eu cuidava. A impressão que eu tenho, aquela primeira canção dela, pelo menos até o meu conhecimento, onde projetou ela, é que ela estava sentada no corredorzinho da casa dela, quem sabe perto da cozinha, e ela pega o celularzinho e coloca assim, em pé na quininha, e pega o violão dela e começa a tocar. Se eu lembro bem, tem um som de passarinho, e ali está ela e Deus, a câmera e ela vai cantando. Quanto que gastou de iluminação? Quanto que gastou de som? Quanto que gastou de produção? O que precisou de fato foi ela ter buscado a canção em Deus, a unção que não se busca hoje para amanhã,
É um processo diário, lembra? Lá no seu quartinho, lá no secreto. Que precisa de um método, ou seja, eu tenho uma frequência, eu tenho uma constância, velocidade, constância. Não precisa ser rápido. Pode ser velocidade tartaruga. Todo dia você dá um passinho. A gente vai alcançar o objetivo que Deus tem pra gente alcançar. E aquela canção dela, irmão. Quando eu vejo a canção produzida no estúdio, com tudo que o dinheiro pode comprar, para mim não é a mesma coisa como foi lá com o violãozinho, com o celular. Nosso falecido Lázaro, lembra o CDzinho dele que estourou? Era tempo de CD. E aí depois fecha um contrato com a Som Livre, e aí já não é mais a mesma coisa. Você consegue perceber que no simples, ali naquele cafezinho, passado ali no coador, água aquecida no fogo, açúcar mesmo, nada de adoçante, ele é muito mais saboroso do que o da cafeteira, do que ali da tecnologia, do automático, onde eu só aperto o botão. Vamos parar de apertar botão? Vamos começar a dedicar tempo a escrever, a ouvir aquilo que Deus fala pra gente? Eu acredito que o caminho é por aí. Esse método, ele tem muito a ver por aí. Não tem nada de diferente. Existe essa consciência que é preciso divulgar, que é preciso produzir, como eu já te falei. A gente vai estar te dando aí junto nesse processo a composição, se você tem, ótimo, se você não tem, a gente vai providenciar. A pré-produção, a gente vai te dar a gravação, a mixagem, a masterização, a gente vai subir ela nas plataformas digitais, a gente vai fazer a divulgação. Olha, só a divulgação aí que eu te falei, os meninos pagam quase 3 mil reais por mês. A gente vai te dar tudo isso aí por um valor que você já vai ver daqui a pouco. Tem um botãozinho aqui para você clicar, você clica e lá vai ter mais informações de quem eu sou e dos valores e o que é preciso. Tá bom? Então, que a gente possa ficar atento naquilo que Deus tem falado. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Independente se você vai caminhar com a gente ou não lá no método, eu espero que você continue nos acompanhando aqui nas redes sociais. A gente tem, acredito, muita coisa para falar da parte de Deus, que pode sim ser bênção na sua vida, mas de certa forma é aquilo que Deus fala. Se eu só escutar, não funciona. O grande lance da sabedoria é o conhecimento colocado em prática. E aí ele se torna sabedoria. Senão ele é só mais um conhecimento. Que lindo! Agora você sabe como que faz para preparar para a sua música acontecer. E se não colocar em prática? E se não seguir aquilo que está lá nas outras 100 aulas? E se não seguir o basicão do devocional diário? E se não seguir o basicão de ouvir a voz de Deus e dormir com um caderninho, dormir com o telefone do lado, na hora que vier, dar uma chacoalhada no sono e anotar aquilo que ele está falando. Se não tem força para escrever, por isso que no celular, aí tu grava. E aí se não tem força, levanta, vai no banheiro. Entendeu? São pequenas coisas, mas de tantas coisas que as pessoas colocam, a gente acaba ignorando o feijão com arroz, o cafezinho. Quando o seu pastor das antigas, talvez hoje ainda, ele cresceu a igreja dele, ele criou conexões com sua família, com você, com seus avós, o caminho era esse, do simples. Você percebe que ele, por vezes, não tem tanto conhecimento quanto muitos pastores de hoje, ele não tem tanta eloquência, às vezes o português não é nem o mais perfeito, ou aqueles cantores e músicos que estão na tua igreja não são tão afinados, não tocam tão bem, mas você vê que a coisa continua, você sente a presença de Deus e você vê aquelas pessoas lá que estão ali juntos com eles, geralmente são pessoas que não foram corrompidas pelo bichinho do sucesso. São pessoas que, antes de tudo, elas estão olhando para quem Deus é do que para quem elas são. Porque para elas serem, ele precisa ser primeiro. E ele diz que ele é o grande eu sou. Portanto, eu como bom filho, eu também
me torno o grande, pequeno, quem ele diz que eu sou. Eu sei que é meio louco, né? Gente, então eu acho que é isso. O que mais que eu poderia dizer para você nesse dia de hoje?